Pense num homem que foi ridicularizado, subestimado e chamado de louco, mas que com uma única frase de poucos segundos abalou as estruturas do sistema político brasileiro. Um nome que foi apagado pela mídia, isolado pelos poderosos, mas que jamais foi esquecido pelo povo. Ele enfrentou o impossível, desafiou gigantes e mesmo assim permaneceu firme. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal Viajantes da Evolução. Deixe seu like, comente o que você já sabia sobre Enéas Carneiro e compartilhe esse vídeo. O que você vai ouvir aqui talvez nunca tenha sido dito com tanta clareza. As revelações podem te impactar profundamente. Enéas Ferreira Carneiro nasceu em 1938, em Rio Branco, no Acre. Desde pequeno, mostrou ser diferente. Aos 9 anos, ficou órfão de pai e sua mãe, com muita dificuldade, criou os filhos sozinha. Foi um início de vida difícil, mas Enéas não era de recuar. Com apenas 13 anos, se mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalharia como engraxate, contínuo, balconista e até ajudante de farmácia para sobreviver e estudar. Foi assim, com extrema dedicação e paixão pelo conhecimento, que ele conquistaria um espaço que ninguém esperava. O que poucos sabem é que Enéas já era um gênio antes mesmo de entrar na política. Tornou-se médico, cardiologista, físico e professor. Estudava cerca de 18 horas por dia. Dominava disciplinas complexas, como matemática avançada, bioquímica, física quântica. Mas ele não queria só conhecimento, queria transformar o país. E foi essa vontade incontrolável de mudança que o levou a criar o PRONA, o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, em 1989. Um partido que defendia o nacionalismo, o resgate do orgulho brasileiro, a soberania científica e militar e a recuperação da dignidade nacional. Foi nesse mesmo ano que ele se lançou como candidato à presidência da República. Enquanto os outros políticos apareciam na TV em campanhas milionárias, com longos discursos ensaiados e imagens cuidadosamente construídas, Enéas surgiu com uma fala intensa, rápida e direta. "Meu nome é Enéas." Essa frase ecoou no Brasil inteiro. Em apenas 15 segundos de propaganda eleitoral, ele conseguia fazer o que outros não faziam em minutos: capturar a atenção do povo. Mas a elite política e midiática não gostou disso. Enéas era incômodo. Ele falava de soberania, de desenvolvimento nuclear, de rompimento com o FMI, de valorização da ciência brasileira, de expulsar interesses estrangeiros que sugavam nossas riquezas. Era nacionalista, era técnico, era direto e por isso mesmo foi tratado como piada. A mídia debochava de sua figura, seu cabelo desgrenhado, sua voz forte, seu estilo intenso. Tentaram ridicularizá-lo, chamando-o de o candidato dos 15 segundos, como se fosse só mais um excêntrico. Mas o povo via diferente. Mesmo sendo ridicularizado, Enéas teve quase 900 mil votos em sua primeira eleição presidencial. E nas eleições seguintes, voltou ainda mais forte. Ele não se calou. Em 1994, repetiu a dose. A mesma intensidade, os mesmos ideais, a mesma coragem. Enéas não fazia acordos. Não se rendia ao sistema, não aceitava coligações por conveniência. E isso o deixava ainda mais isolado no mundo político. Mas ao mesmo tempo o tornava ainda mais respeitado por quem via nele uma voz verdadeira, ainda que solitária. Em 1998, foi a última vez que concorreu à presidência. Naquele momento, já era visto como uma figura mítica, uma lenda viva, embora continuasse sendo marginalizado pela grande mídia. E aí algo surpreendente aconteceu. Em 2002, candidatou-se a deputado federal por São Paulo. E mesmo sem tempo de TV, sem apoio de partidos grandes, sem nenhuma estrutura, ele foi simplesmente o deputado mais votado do Brasil, com 1,57 milhões de votos. Um feito histórico. Um tapa na cara da elite política que tanto o desprezou.
Como um homem tão odiado pelas elites, tão combatido pelos meios de comunicação, conseguiu tamanha proeza? O que havia por trás da figura de Enéas que tocava tão fundo no coração do povo? E a resposta pode ser mais assustadora do que você imagina. A resposta está na essência de sua mensagem. Enéas falava o que o povo sentia, mas não tinha coragem ou espaço para dizer. Enquanto outros políticos dançavam conforme a música do sistema, Enéas apontava o dedo para as feridas abertas do Brasil. Corrupção endêmica, submissão a potências estrangeiras, abandono da educação e da ciência, desmonte da soberania nacional. E mais do que apenas criticar, ele apresentava soluções, com embasamento técnico, com profundidade. Era um patriota no mais verdadeiro sentido da palavra. E isso era imperdoável para muitos. Enéas defendia a retomada do programa nuclear brasileiro. Ele dizia com todas as letras que o Brasil precisava ter armamento nuclear para ser respeitado internacionalmente. Chamavam-no de louco. Mas por trás dessa ideia havia uma lógica. Nenhum país do mundo que possui armamento nuclear sofre ameaças externas. Para ele, soberania significava independência real, não apenas no discurso. Era um pensamento ousado, corajoso e, para muitos, perigoso. Ele também falava sobre a necessidade urgente de reformar a educação, investir pesado em ciência e tecnologia e acabar com o domínio estrangeiro sobre nossos recursos naturais. Denunciava acordos lesivos assinados com organismos internacionais, como o FMI, que comprometiam o futuro das próximas gerações. Dizia que o Brasil estava sendo vendido em pedaços, que o povo era mantido na ignorância para não questionar e que a mídia era cúmplice desse processo. Essas falas lhe renderam o carimbo de radical, nacionalista, exagerado, reacionário. Mas havia algo que os críticos não conseguiam apagar: o respeito genuíno do povo por ele. Um respeito construído na base da verdade, da coerência e da coragem. Enéas não mudava de opinião conforme o vento. Sua postura era firme, inabalável. Mesmo quando discordavam dele, até seus adversários admitiam: ele era íntegro. Mas esse mesmo compromisso com a verdade teve um preço alto. Enéas foi sabotado, censurado, boicotado. Era comum que suas falas fossem cortadas, distorcidas ou simplesmente ignoradas pela grande mídia. Quando aparecia, era sempre com tom de deboche. Criaram uma caricatura dele: o baixinho de fala rápida e cabelo bagunçado. Ridicularizaram sua aparência para que o povo não ouvisse seu conteúdo. Mas quem parava para ouvi-lo nunca mais o via da mesma forma. Em sua vida parlamentar, Enéas apresentou dezenas de projetos e participou ativamente dos debates mais relevantes da Câmara. Não aceitava regalias, recusava verbas públicas desnecessárias e fazia questão de manter uma vida modesta. Não acumulou riqueza, não buscava poder pelo poder, queria de fato servir ao país. Infelizmente, Enéas sofria com problemas de saúde. Mesmo assim, jamais deixou de trabalhar, estudar e lutar. Em 2006, foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda. Lutou contra a doença com a mesma bravura com que enfrentou o sistema político. Mas no dia 6 de maio de 2007, o Brasil perdeu uma de suas vozes mais potentes. Enéas morreu aos 68 anos, sem homenagens oficiais, sem grande cobertura da mídia, sem reconhecimento institucional. Mas o povo sentiu. Porque ele não era apenas um político, era um símbolo. Um sinal de que ainda existia gente honesta, corajosa, disposta a desafiar o impossível. E sua morte deixou um vazio que nunca mais foi preenchido. Mas a história de Enéas não termina com sua morte. Muito pelo contrário. Algo começou a acontecer depois que ele se foi. Um movimento silencioso, mas poderoso, que você talvez esteja vendo acontecer neste exato momento. Após a morte de Enéas Carneiro,
Algo surpreendente começou a acontecer. Longe dos holofotes da grande mídia, longe dos salões do poder, uma legião de jovens começou a descobrir seus vídeos, suas entrevistas, seus discursos. Nas escolas, nas universidades, nas redes sociais, o nome de Enéas voltava a ecoar. Gente que sequer tinha idade para votar na época de suas campanhas começava a se encantar com suas ideias, sua força, sua indignação legítima. Muitos diziam: por que nunca nos contaram quem ele realmente foi? A resposta é simples: porque Enéas era perigoso para o sistema, não por usar armas ou ter poder bélico, mas porque ele carregava uma arma muito mais poderosa, o conhecimento aliado à coragem. Ele provou que é possível fazer política sem se vender, que dá para ter um discurso firme, sem perder a compostura, que é possível ser técnico, erudito e ainda assim popular, que dá para ser nacionalista sem ser xenófobo. Enéas representava o Brasil que dá certo, o Brasil que pensa, que luta, que se levanta. Com o tempo, surgiram páginas, canais, vídeos, livros, todos resgatando o legado de Enéas. Pessoas começaram a compartilhar suas ideias, suas denúncias, seus alertas, e mais do que isso, começaram a fazer perguntas. Quem está nos governando de verdade? Por que somos um país rico, mas com um povo pobre? Por que nunca temos soberania plena? Essas são perguntas que Enéas já fazia nos anos 90. Perguntas que continuam atuais, talvez até mais urgentes. Ele falava de temas que só hoje começaram a ser debatidos com seriedade: globalismo, manipulação midiática, domínio financeiro internacional, destruição da identidade nacional. Hoje, muitos políticos tentam se apropriar do estilo Enéas. Falas rápidas, linguagem direta, patriotismo exagerado, mas poucos têm a profundidade, o preparo e principalmente a sinceridade que ele tinha. Porque Enéas não precisava de marketing, ele era o que era, com seus óculos pesados, sua barba desorganizada, seu jeito elétrico e seu amor incondicional pelo Brasil. Seu legado, no entanto, vai além da política. Ele deixou uma lição para todos nós. Se você acredita em algo, lute até o fim, mesmo que ninguém acredite com você. Enéas enfrentou o sistema sem jamais recuar. Pagou o preço com o isolamento, com o desprezo da elite e, por fim, com o silêncio imposto sobre sua morte. Mas ele não desapareceu. Ele virou ideia, virou semente. E agora, cabe a nós decidir o que fazer com ela. Porque o Brasil ainda é o mesmo país que Enéas amava e criticava. Ainda é explorado, ainda sofre com a corrupção, ainda vê seus filhos sem acesso à educação, saúde e dignidade. E talvez o maior crime da nossa geração seja esquecer aqueles que tentaram nos alertar antes que fosse tarde. A pergunta que fica é: você está disposto a escutar Enéas de verdade agora? Se sim, comece. Pesquise, estude, assista seus vídeos, compartilhe suas falas. Questione tudo e, acima de tudo, nunca aceite menos do que o Brasil merece. Porque um dia, um homem de voz forte e fala rápida gritou: "Meu nome é Enéas", e com isso fez história. Até o próximo vídeo.